A igreja é triunfante. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, um texto conhecidíssimo. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero trazer uma palavra para você sobre a vontade de Deus e as contradições da vida. A vontade de Deus e as contradições da vida. Aqui na introdução. Preste atenção que eu vou te falar. Quantas vezes Deus te faz uma promessa? Promessa de Deus, não é falácia não, não é profetada não, não é visagem não. Promessa de Deus, uma palavra para você, uma revelação para você, e a partir do momento da promessa e da revelação, começa tudo a acontecer ao contrário daquilo que Deus prometeu. Você quer ver? Eu vou falar em tese que você vai entender. A irmã tem um marido não crente. Deus já falou com você, já revelou, já mostrou que ele vai ser homem de Deus. A partir disso aí ele vai embora de casa. Como entender isso? Já parou para pensar? Deus falou que seu filho ia ser uma bênção. Agora ele se meteu em drogas. Como é que você reage em relação à vontade de Deus e às contradições da vida? Isso é, coisas na nossa vida que acontecem e que são exatamente contrárias àquilo que Deus prometeu. Como é que você fica? Medo, incredulidade ou desânimo? Como é que é isso? Caramba, Deus me prometeu, mas está tudo ao contrário. Deus me prometeu que ia me abençoar, fui mandado embora da empresa. Caramba, como é que é esse negócio? Então, vamos entender a partir dos heróis da fé. Vamos entender isso, né? Vamos compreender a vontade de Deus e as contradições da vida. Né? Vejamos os heróis da fé, aí você vai começar a entender como é que isso funciona. Então vamos lá. Vou começar com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. É Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui está a vontade de Deus para Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Capítulo 12 de Gênesis. O tempo passa. Aí você vai para o capítulo 15 de Gênesis. Abraão está meio desanimado, a mulher é estéril, está ficando velho, não acontece nada. Ele está dentro da tenda, Deus tira ele do lugar da mesmice e do lugar da mediocridade. Deus usa a capacidade que o ser humano tem na sua mente de imaginação, a capacidade de criar imagem. Olha aí as estrelas do céu, dá para contar? Assim vai ser a sua descendência. Olha aí a areia do mar, dá para contar? Da terra, dá para contar? Não, assim vai ser a sua descendência. Mas não tinha acontecido nada. Aí você vai para o capítulo 16 de Gênesis, o homem tentando ajudar Deus. Quando você quer ajudar Deus, você quebra a cara. A crença no eu posso. Já que Deus não está fazendo nada e está tudo contrário, então eu vou meter a mão nesse negócio. É mesmo, é? A crença no eu posso, aí você quebra a cara. Aí Abraão quer dar uma ajuda para Deus. Bem, eu já estou ficando velho. A coisa está passando. Aí a Sara vem e dá uma opinião para ele. Pega aí a serva e faz geração com ela. A briga até hoje de irmão, árabes e judeus. Quando o homem não espera o tempo de Deus e se precipita. Aí você chega no capítulo 17. 24 anos se passaram
e não aconteceu nada. Está esperando há quanto tempo, hein? Uma coisa que Deus te prometeu. A vontade de Deus e as contradições da vida. Há quanto tempo tu está esperando? Aí Deus, parece que Deus tem um senso de humor, Deus volta e reafirma as promessas. Anda na minha presença, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu vou abençoar, vou fazer uma geração de você. 24 anos de tudo contrário. Aí você entra no capítulo 18. Aí no capítulo 18 do livro de Gênesis, a partir do versículo 10, começa a resposta. Deus envia 2 anjos lá e diz para ela, olha, Sara vai ter um filho. Nesse tempo de vida, ela até sorri, porque está ouvindo lá de fora. E a chave está no versículo 14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, Sara terá um filho nesse tempo de vida. A vontade de Deus e as contradições da vida. Que Deus é esse que você serve, que pode impedir Ele de realizar aquilo que Ele te prometeu? Jeremias 32:17 diz, Senhor Jeová, tu fizestes o céu e a terra com teu grande poder e braço estendido. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Não tem nada maravilhoso para Deus. O Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Jó 42:2 diz, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí você vai para o capítulo 21 e no tempo determinado, o Senhor visitou a Sara e Sara teve um filho. 25 anos de contradição. A vontade de Deus e as contradições da vida. Vou para o outro personagem da Bíblia que vocês conhecem, só estou lembrando a vocês. O nome dele é José. Com 17 anos, ele tem 2 sonhos. Vontade de Deus. 2 sonhos. Vontade de Deus. A partir do sonho do garoto, olha as contradições. Jogado numa cova por seus irmãos. Vendido como escravo. Traído na casa de Potifar. Vai para a cadeia. Olha quantas contradições. Só essa brincadeirinha aí demorou uns 13 anos. Depois ele revela o sonho de Faraó. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. 7 anos, 13 com 7, 20. Aproximadamente 2 anos de vaca magra, 22 anos depois, seus irmãos encurvam-se a ele conforme ele sonhou. A vontade de Deus e as contradições da vida. Está chorando, irmão? Vai chorando, geme e chora, como canta Matos Nascimento. Está chorando porque a coisa não está dando certo? Está chorando porque está tudo contrário ao que Deus te prometeu? Oh, meu irmão, você quer ver mais um personagem? Só o que você conhece, só o que você conhece. Deus fala para Moisés, vocês já sabem da história, Êxodo capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo. Você vai lá libertar meu povo, diz que eu sou, te enviou, eu vou te dar 3 sinais que eu estou contigo. A vara se torna em serpente, pela cauda volta, de novo vai ser uma vara, põe a mão no seio, tira, está leprosa, põe de novo, tira, está sã, pega a água e joga na terra, se transforma em sangue. Só 3 sinais para saber que eu estou contigo, você vai livrar meu povo. Capítulo 3 e 4. Capítulo 5, aí vem Moisés. Jeová está comigo. Vou logo chegar para fora e vou dizer, libera o povo aí. Libera o povo para a gente fazer um sacrifício no deserto. Quem é o Senhor que te mandou fazer isso? Não mandou o povo, ainda arrochou mais o povo de Israel. É no capítulo 5. Aí Moisés vai fazer queixinha para Deus, porque o povo de Israel disse, você fez o nosso cheiro repelente a Faraó. Aí Moisés vai reclamar com Deus, Senhor, tu me mandou aqui, Faraó está
a vontade de Deus e as contradições da vida. Aí o Senhor vai dizer, no capítulo 6 para ele, ei, por uma mão poderosa ele vai deixar vocês irem. Por uma mão poderosa, tudo tem um tempo. Deus não trabalha com o tempo nem com a lógica humana, meu irmão. Os caminhos dele são diferentes dos nossos, o pensamento dele é diferente do nosso. Aí você vai para Êxodo 14, 8. Israel saiu do Egito com alta mão. Oh, meu filho, a vontade de Deus vai se estabelecer. Pode levantar capeta, pode levantar inimigo, pode vir o que tiver que acontecer, pode ter um monte de contradição na tua vida, mas a vontade do Senhor estabelecerá. Há mais um personagem. Esse é famoso, o Davi. Davi é famoso. Hã? Em 1 Samuel 16, 13, ele é ungido rei. O que é que você acha que aconteceu? Tinha uma carruagem de ouro esperando ele? Com trombeta? Aqui está o novo rei. Bota uma coroa na cabeça desse menino. Bota a roupa real. Entra aqui na carruagem. Ungido rei, vontade de Deus. Agora vamos começar a historinha. A partir do capítulo 18, por quase 10 anos, ele é perseguido implacavelmente por Saul. Foge para a montanha, foge para o deserto, foge para a rocha, para não morrer. Depois, em 2 Samuel 3,1, diz que houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a casa de Davi prevaleceu. Mas Deus não tinha prometido que ele ia ser rei? Quem te falou que promessa de Deus você vai ter moleza? Onde é que está escrito isso? Eu prometi para você, vai ter caldo de cana, sopa de minhoca e gelatina. Porque eu prometi, então só molezinha para você. Rapadura é doce, mas é dura, meu brother. Quem te falou? Olha aqui Davi, meu irmão. Só em 2 Samuel capítulo 5, aos 30 anos de idade, isso é, entre 13 e 15 anos depois que ele foi ungido, é que a vontade de Deus se estabelece e ele é rei no trono sobre Israel. Querido, você tem que entender uma coisinha que está na palavra do Senhor. Em Provérbios 19, 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que permanece. Aquele que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O seu conselho será firme, e toda a sua vontade vai se cumprir. Isaías 46, 10. Aquieta teu coração, queridão. Aquieta teu coração. Algumas considerações que eu quero fazer com você sobre a vontade de Deus e as contradições da vida. A primeira consideração. Muitas vezes encontramos irmãos duvidando da promessa e da vontade de Deus para a nossa vida. Nós encontramos irmãos. Moisés, esse aí não, esse aí não. É esse aí não, esse aí você não tem condições não. José, o que esse cara está pensando que é? Que a gente vai se dobrar a ele? Muitas vezes encontramos irmãos agindo contra a vontade de Deus, igual os irmãos de José. Estou falando de irmão, hein? Não é de inimigo não, viu, querido? Gente da tua casa, gente da tua família, amigo íntimo, gente da igreja, querendo interferir na vontade de Deus para a sua vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu queridíssimo irmão e povo da DEVEC, quem está me acompanhando por rede social. Não importa quantas contradições a vontade de Deus você tenha que passar, fique certo, ela vai se estabelecer. Fique certo, meu irmão, ela vai se estabelecer. Repito, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Oséias 6:1 diz uma coisa interessante: vinde e tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Isso é, o Deus que permite adversidade, contradição e luta é o Deus que vai fazer cumprir aquilo que ele determinou sobre sua vontade da sua vida. Entenda isso, meu irmão. Agora escute o que eu vou te falar. Se todas, preste atenção a isso aqui, se todas as circunstâncias que você está vivendo são contrárias à vontade de Deus, eu tenho uma palavra profética para você. Fala aí, pastor. É isso que eu te digo, filho? Não. Eu tenho uma palavra profética para você. Se todas as contradições estão acontecendo na sua vida, todas as circunstâncias contrárias à vontade de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavrinha para você. Não desista! Então, eu vou pedir no sinal da minha mão para você completar o que eu vou falar. Eu vou querer que você diga assim, ó: eu não vou desistir em nome de Jesus. Ok? Vou contar 1, 2, 3 só para treinar? Não, eu vou baixar minha mão. Quando eu baixar minha mão aqui, chegar aqui, embaixo, aí você diz: eu não vou desistir em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos mais uma vez? Eu não vou desistir em nome de Jesus. Então, preste atenção que eu vou dizer para você. Mesmo que todas as circunstâncias que você está vivendo hoje são contra a vontade de Deus para a sua vida, primeiro, não desista, mesmo que todos desistam de você. Número 2, não desista, mesmo que todos se esqueçam de você. Eu não vou desistir em nome de Jesus. Quero lembrar que Isaías 49:15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho do seu ventre, que não se compadeça dele, ainda que ela se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Então escute. Não desista, mesmo que todas as suas possibilidades se esgotem. Eu não vou desistir em nome de Jesus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, indo de mal a pior? Gastou todo o dinheiro, não tinha mais nada. Ela disse: eu não posso agarrar, mas eu posso tocar. Então você não vai desistir, mesmo que todas as suas energias e possibilidades. Agora escuta essa daqui, ó. Não desista, mesmo que os discípulos de Cristo desistam de você. Você lembra a mulher cananeia, que vinha gritando, Mateus capítulo 5, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os discípulos disseram: despede essa mulher. Essa mulher está gritando aqui no nosso ouvido. De vez em quando os discípulos de Cristo desistem. Então, você não vai desistir, mesmo que os discípulos de Cristo desistam de você. Vamos lá? Eu não vou desistir em nome de Jesus. Você não vai desistir, mesmo que a força do inimigo seja maior do que a sua. Quando Davi estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, ele escreve o Salmo 27, os primeiros versículos. O Senhor é a minha vida, a minha salvação, a quem temerei? De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários, se levantaram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então você vai dizer aí, ó: eu não vou desistir em nome de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, é para a tua vida. Como você não vai desistir, mesmo que o impossível bata
na tua porta. E eu quero terminar dizendo para você, você não vai desistir, porque o final é sempre vitória. Então, mais uma vez, Abraão não desistiu e viu a vitória. José não desistiu e viu a vitória. Davi não desistiu e viu a vitória. Ei, não fique preocupado com o começo e não fique preocupado com o meio. É o fim, é lá na frente. Lá na frente, eu declaro profeticamente para você, lá na frente vai ter virada na tua vida. Lá na frente a porta vai ser aberta. Lá na frente o inimigo vai cair. Lá na frente Deus vai te dar um escape. Lá na frente é uma porta que vai abrir para você. E não é bravata de pregador. Eu sou teu pastor e sou uma voz profética. Mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias à vontade de Deus, a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém! Oh, aleluia! Você está vivendo o pior momento da sua vida? Não desista, meu querido. Vai vir a vitória aí. Não desista. A coisa está apertada, não é? A coisa está feia para você, não é? A coisa você está dizendo, meu Deus, eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Ei, Deus colocou essa palavra no meu coração para que você não desista, não tenha medo, não se entregue à adversidade, não fuja da luta. Eu quero que você diga mais uma vez que você não vai desistir em nome de Jesus. Vamos lá! Eu vou deixar o Silas ministrar a ceia, porque eu tenho que ir a São Paulo. Orem por mim. O que eu vou falar não vai ser brincadeira, não. Me cubra com a sua oração. Eu vou dizer uma coisa que eu falei num vídeo. Quem não assistiu, vai ouvir agora. E quem assistiu vai ouvir pela segunda vez. Martin Luther King era pastor ou político? Fala alto. Sabe quem foi esse pastor? O líder dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele era pastor e não político. Deus levantou esse homem para acabar com a segregação nos Estados Unidos. O bispo Tutu, da África do Sul, era pastor político. Vocês talvez não conheçam a história. Por que não houve um banho de sangue na África do Sul, do massacre, do apartheid, de brancos contra negros, e quando os negros vieram a assumir o poder? Por que não teve um banho de sangue? Eu nunca tinha entendido isso. Até que eu fui ver a história. Porque o bispo anglicano levou negros e brancos ao tribunal. E no tribunal, na Suprema Corte da África do Sul, os brancos confessavam as crueldades que faziam com os negros. E os negros perdoavam. Em uma proporção muito menor, os negros falavam da crueldade que faziam com os brancos. E os brancos perdoavam. Houve um perdão nacional. Não houve banho de sangue. Ninguém foi condenado. A gente fala de Mandela. Mas o grande cara que evitou um banho de sangue foi um pastor. O bispo Tutu da igreja anglicana.
E muitas vezes o povo de Deus não percebe e não entende as coisas que estão acontecendo na nação. Por isso que eu digo para você, ore por mim. Me ajude em oração. Quando eu era garoto, um pastor, jovem, bem jovenzinho, um pastor chegou para mim e disse assim, já falei aqui na igreja, eu vou repetir. Virou para mim e disse assim, Deus manda eu te dizer uma coisa que você não vai entender agora. Ok. Então guarde no seu coração. Profeta não vive no trono. Profeta vai para o calabouço e não é compreendido. Profeta não vive no trono. Profeta vai para o calabouço ou não é compreendido. Tá bom. Os anos se passaram, muitos anos. Numa dessas minhas demandas e guerras, quando tentaram aprovar um projeto de lei que se um pastor ou um padre impedisse um casal gay de beijar no pátio, não é dentro não, no pátio, 3 a 5 anos de cadeia. E eu botei para quebrar nesse negócio. E foi uma guerra. Aí o Espírito Santo me lembrou, ei, vou te lembrar o que eu falei com você quando você era bem jovem. Profeta não é para viver no trono, isso não é para ser elogiado, aplaudido. É isso mesmo, é para ser incompreendido. É isso aí, irmão. Mas ele cumpre um propósito daquilo que Deus quer. E eu tenho muita convicção, porque há 40 anos, nesse país, quando muitos dos senhores ou estavam na fralda chupando chupeta, ou brincando de carrinho de boneca, ou nem existiam, eu já estava defendendo princípios e valores nossos. A reforma protestante, que mudou o mundo, tirou o mundo do obscurantismo, fez com que o mundo produzisse ciência como nunca, fez com que pessoas pobres conquistassem poder e riqueza, que trouxe a escola pública. Quem estava por trás disso? Pastores. Então, orem. Ore. Cuidado. Eu aprendi com Gamaliel. Quando trouxeram os apóstolos à presença do sábio Gamaliel, ele deu uma palavra para o conselho dos anciãos judeus. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Se ela não é de Deus, ela vai acabar. Cuidado, para não sermos pegos combatendo contra Deus. Cuidado, para você não estar falando alguma coisa de alguém que Deus levantou para fazer o seu propósito. Deus não te chamou? Então ore. Agora, cuidado para você não falar uma coisa que Deus não te levantou para fazer. Tem coisa que Deus não levanta todo mundo. Levanta um ou levanta alguns. E eu quero dizer uma coisa, que eu não tenho síndrome do profeta Elias. Só eu que fiquei. Uau, 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 a última Coca-Cola do deserto. Aí o Senhor disse assim para ele, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Existe um exército de milhões de crentes nesse país que estão orando pelo Brasil. Ninguém sabe o nome deles, não são conhecidos nas redes sociais, mas Deus sabe do teu nome. Deus sabe quem é você. Deus sabe que você é um atalaia plantado aqui nessa terra para se posicionar pelo bem-estar da igreja e da nação. Deus sabe. Deus vos abençoe.